1 João 3, de 16 a 18. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Pai Santo, quebranta todas as nossas resistências à Tua palavra. Faz de nós um povo que crê. Pelo Teu Espírito e pelo Teu Santo Evangelho, dá-nos a Tua bênção agora. Precisamos da bênção dos altos céus, sem a qual este momento será inútil. Tem misericórdia de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é extremamente incômoda, às vezes irritante. Não é à toa que Moody, o grande evangelista, chegou a dizer que este livro fará com que você evite o pecado, mas o pecado fará com que você evite este livro. Quando o nosso coração está sendo dominado por nossas próprias ideias, convicções, teorias, ideologias, quando o nosso estilo de vida ele é formatado por aquilo que nós acreditamos ser o certo, então a Bíblia se torna incômoda, constrangedora, e perdemos o prazer da sua leitura, ou então adotamos uma interpretação bem liberal da Bíblia, querendo dizer, não é bem assim, não podemos hoje ler tão ao pé da letra as Escrituras. No passado, e então nós começamos a dar dribles na Bíblia para não permitir que ela diga o que ela quer dizer. E a Bíblia é a palavra de Deus, saiu da boca de Deus, é Deus se dirigindo a nós pelos seus escritos, e a pregação é profecia. Fazemos o papel do profeta, daquele que entrega o recado de Deus, e o recado de Deus nem sempre é bem-vindo, é popular, é gostoso e produz em nós satisfação. Pelo contrário, muitas vezes a leitura da Bíblia nos abate, porque ela faz de nós uma ressonância magnética. Outrora não era possível ao homem ver o corpo por dentro, e quando as chapas, estas máquinas foram criadas, então o raio-x foi um grande avanço para tentar ver o que os olhos não poderiam. Mas agora as sofisticadas máquinas de ressonância, e de tomografia mostram em detalhes o interior do corpo, como as coisas estão, e não o que se vê aparentemente por fora. E é por isso que muitas vezes a Bíblia nos incomoda, porque ela nos confronta, ela nos põe diante da verdade de Deus e da nossa própria verdade. E é esse choque entre o que somos e o que deveríamos ser que nos incomoda, e muitas vezes nós tomamos a seguinte decisão: eu desisto, ou eu quero, entre aspas, ser um meio cristão, porque eu não posso acatar na totalidade tudo o que a Bíblia diz. Mas o que marca uma pessoa como genuinamente evangélica é o fato de que ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela normatiza sua vida através do que ela aprende nas Escrituras. E João, neste terceiro capítulo, ele bate forte,
ele é radical e ele mostra que a humanidade está dividida apenas em dois grandes grupos: os que são de Deus e os que não são de Deus, os filhos de Deus, os filhos do diabo. Aqueles que nasceram de Deus praticam a justiça, andam em retidão, porque a palavra de Deus, a semente de Deus que permanece no cristão, o salva da prática do pecado. Ou a pessoa é filho do diabo, pratica o pecado, pratica a iniquidade, não ama, odeia o seu irmão. E hoje nós aprendemos com João que não devemos esperar do mundo algo diferente do que Abel experimentou de Caim. João faz um paralelo, tentando nos mostrar que o mundo, ou Caim, foi o protótipo do mundo, de uma sociedade irregenerada, inconversa, incrédula, imoral, idólatra, que vive de costas para Deus e odeia a Deus. E a igreja, os cristãos, Abel é o protótipo dos filhos de Deus, do cristão e da igreja, porque ele praticava a justiça, porque ele andava com Deus. As obras de Abel eram justas, porque ele era justo, porque ele era nascido de Deus. Por isso Deus aceitou o culto de Abel, Deus aceitou Abel, porque Deus aceitou as obras de Abel, mas de Caim não. E isso gerou inveja, que gerou ódio, que gerou assassinato. Hoje de manhã aprendemos que o amor pelos irmãos é uma evidência. João não afirma que amar alguém é o que faz com que alguém se torne cristão, mas um verdadeiramente cristão, nascido de Deus, inevitavelmente ele ama. Ou seja, a evidência de que eu já passei da morte para a vida, que eu ressuscitei espiritualmente e eu sou uma nova criatura, é o amor pelos irmãos. Então a Bíblia está dizendo: o mundo nos odeia, nós não podemos esperar nada do mundo, senão o ódio, porque se vivemos com Deus, eles não aceitam, os padrões morais de Deus, eles rejeitam, as trevas rejeitam a luz. No entanto, se o mundo nos odeia, disse João, nós precisamos amar os irmãos, e a falta de amor pela igreja, a falta de amor pelos cristãos é uma evidência de que alguma coisa está mal na vida espiritual. Quando uma pessoa diz eu amo a Deus, mas vive criticando a igreja, falando mal dos irmãos, ou despreza a igreja, tem apatia, desinteresse para com os irmãos e para com o corpo de Cristo, isto é sintoma claro de doença espiritual, de que algo não está bem. Pior, será que a pessoa é salva mesmo? Será que a pessoa nasceu de Deus mesmo? João nos ensinou que o amor pela igreja, o amor pelos irmãos, é uma evidência de que somos uma nova criatura. Portanto, pergunte a si mesmo: eu amo a minha igreja? Eu amo os meus irmãos? O amor cobre uma multidão de pecados, e essa é a solução, porque você erra comigo e eu erro com você, e só o amor de Deus em nós fará com que superemos as diferenças e consigamos sempre andar de mãos juntas para o bem da causa de Deus. O amor é a chave, o amor é a solução. João deixou claro, o amor é evidência, é prova incontestável, e contra fatos não há argumentos. Agora, João não quer falar do amor como evidência, como sinal de nova vida, de salvação, de conversão. João agora quer falar, meus irmãos, do amor, da essência do amor. Se nós pararmos para perguntar aos poetas e aos escritores o que eles entendem por amor, nós vamos ter várias e várias definições de amor, mas é nos termos de Deus, não nos nossos termos, que nós temos que amar. Temos que aprender a amar com o amor que Deus revelou. E João diz assim para nós: nisto conhecemos o amor. O amor pode ser conhecido.
porque pode ser visto, porque pode ser percebido, pode ser palpável. Os nossos sentidos podem observar o amor e nos levar a conhecer o amor. O amor pode ser conhecido, e João fala nisto, e nós devemos perguntar: nisto o quê? Nisto conhecemos o amor. Sabe o quê? Cristo deu sua vida por nós. Ponto final. Não há nada mais precioso do que a vida. Eu não tenho nada mais precioso do que a própria vida. Eu tenho certeza que qualquer pai daria todos os seus bens, fruto de anos de árduo trabalho, se dissessem: mande seu filho para a Europa e pague, porque lá ele fica curado. Todos nós faríamos isso, porque a vida é o bem mais precioso. Quando os navios transportavam ouro, barras de ouro, mas o navio ameaçava ir a pique, se jogava tudo no mar. É como dizemos: vão-se os anéis, ficam-se os dedos, perdem-se as joias, os bens, mas a vida é o dom supremo, é valiosa demais. E a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo deu sua vida por nós. Nós somos a causa, a razão da dádiva que Jesus fez de sua própria vida. A vida dele foi dada por causa da sua vida, em troca da sua vida, pela salvação da sua vida. Neste fato, neste ato de entrega, de dádiva da vida, é que o amor pode ser conhecido. Ele se deu por nós. Eu tenho um colega, já contei isso aqui, pastor, nós estudamos juntos, o nome dele era Divino, num retiro da igreja, numa praia, 2 adolescentes quase se afogaram, ele entra no mar e ele consegue tirá-los do redemoinho, mas ele mesmo, depois de tanto esforço para tirá-los, e conseguiu, ele não conseguiu sair, e ele morreu. Deixou esposa, crianças pequenas. Sua esposa foi vender salgadinho, foi fazer salgadinho e vender algumas coisas para comer, para conseguir sobreviver. Ele deu a vida dele por aqueles 2 jovens. A vida dele foi dada para salvar aquelas 2 vidas imaturas que estavam brincando na água. Dar a vida. Se nós lermos o Evangelho de João, nós ouviremos o próprio Senhor Jesus dizendo o seguinte: ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele também disse: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele disse mais: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua própria vida, diz o texto bíblico, por nós. Ele diz em João ainda, meus irmãos, ele ainda tem uma outra palavra sobre esse assunto em João, quando ele faz a seguinte declaração: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor. Essa é a mais elevada expressão de amor, é dar a vida por alguém. E ele deu a sua vida por nós. Então João vai aplicar, dizendo: a vida de Jesus dada, ele doou-se, ele fez de si a dádiva e ele é o doador. E é esse fato que revela o que o amor é. Eu posso dizer a uma pessoa que eu a amo, se eu não me dou a ela, eu não a amo. Biblicamente, a essência do amor é dádiva. Quem não se dá, quem não dá, não ama.
O que caracteriza o amor é essa libertação de nós mesmos, do nosso egoísmo, de nós, só das nossas coisas, para conseguir renunciar, abrir mão e poder abençoar os outros. Quem ama, dá. Quem ama, se dá. Um homem pode trabalhar duro para dar o melhor materialmente para a sua família, mas se ele não se der à esposa e aos filhos todos os bens que ele tiver conquistado para a sua família, não terá grande valor, porque a esposa quer o marido, os filhos querem o pai. Dar-se, fazer de si uma dádiva, ser capaz de renunciar e de sacrificar-se por causa do outro. O versículo mais conhecido da Bíblia está em João 3,16, porque Deus amou o mundo. E agora nós em 1 João 3,16, então decorem isso, 1 João, Evangelho 3,16 e 1 João 3,16. Sabe qual é a aplicação que João faz? Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quando lemos isso, isso nos incomoda profundamente, porque muitos de nós temos uma concepção de igreja assim: eu quero ir no culto quando me der vontade, quero me assentar no banco, olhar para a nuca dos irmãos, quero vê-los só pelas costas e ouvir a mensagem de frente, o coral, mas a igreja eu quero ver de costas. Eu quero entrar aqui, eu quero ir embora, eu não quero que ninguém se meta na minha vida, eu não quero nada com ninguém, não quero que ninguém tenha nada comigo. Isso não é igreja, isso não é cristianismo, isso não é evangelho. Esse desinteresse pela comunhão, essa apatia para com a igreja, revela, meus irmãos, algo profundo: falta de amor pelo próprio Deus. Devemos dar a vida pelos irmãos. Alguém dirá: eu jamais darei a minha vida por aquele irmão, eu jamais darei a minha vida por qualquer irmão. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus deu a sua vida. Quem não ama permanece na morte, disse João. A evidência de que eu ressuscitei espiritualmente é o amor. O ódio é a evidência de que eu ainda estou na morte espiritual, porque quem nasceu de novo não pode abrigar ódio no coração. O mundo nos odeia, mas nós devemos nos amar, a ponto de dar nossa vida pelos irmãos. O padrão bíblico é elevado. Isso aqui, meus irmãos, é para ser obedecido. No entanto, quando tudo está bem comigo, não me importa se quem está do meu lado está desempregado e não consegue pagar as suas contas, do meu bolso não sai nada. Eu não ajudarei ninguém a pagar aluguel, eu não ajudarei ninguém a dividir as dívidas, mas se um dia eu estiver nesse quadro, sim, eu quero que as pessoas me ajudem. Meus irmãos, a igreja, é claro que existem os oportunistas, existem aqueles que gostam de se aproveitar da comunhão do povo de Deus, mas nós deveríamos nos amar a esse ponto, de nos dar uns pelos outros. Mas nós queremos sempre trocar de fogão. O fogão ainda só deu um arranhão, pronto, acabou, tem que trocar. Nós trocamos tudo. O carro tem que trocar, temos que trocar, as roupas tem que trocar, temos que ter dúzias de relógios, de sapatos, de roupas, mas nós não dividimos nada com ninguém. Fazer uma prestação de 6 meses para ajudar alguém, pagar a faculdade, tentar ajudar alguém a estudar, irmãos, nós estamos focados em nós e em nós, e o resto, cada um por si e Deus por todos. Isso não é Bíblia, isso não é Evangelho. João está dizendo: a igreja precisa se amar. Veja o verso 17: quem, pois, tiver bens do mundo, quem tem bens do mundo, ou seja, coisas materiais, e vendo seu irmão em necessidade, com fome, sem roupa, sem emprego, os filhos passando necessidade, fechar-lhe o coração, não disse o bolso. Por quê? Porque o bolso é aberto ou é fechado quando o coração, um coração mesquinho, um coração avarento, ele gera um bolso mesquinho e avarento. Mas um coração, meus irmãos,
e aqui a palavra, literalmente, as entranhas, é lá de dentro, do mais íntimo do coração. Fechar o coração é dizer: eu pouco me importo com você e com a sua vida, eu fecho meu coração, eu não dou nada para ninguém. Quem quiser que lute, que trabalhe como eu. Quando eu precisei, ninguém me ajudou. Então nós vivemos num mundo que se vinga, cada um por si. Morra quem quiser, atole-se, eu não faço nada por ninguém. Isso, meus irmãos, não é de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ver a necessidade do irmão, mas nós muitas vezes não enxergamos. As pessoas com problemas, elas nos incomodam. Às vezes até pensamos: vou sentar lá do outro lado, porque daqui tem alguém precisando e daqui a pouco já vai me pedir. Então nós até tentamos nos desviar das pessoas que nós consideramos problemas. Sim, os nossos pais, os nossos amigos. Não, ajudar não, cada um por si. Meus irmãos, quem não ama não é de Deus, e quem não é capaz de dar não é de Deus. Os filhos devem honrar os seus pais, devem ajudar os seus pais, os pais devem ajudar os filhos. Nós temos que ter, meus irmãos, amor. Quem não é capaz de dar, tirar de si, diminuir um pouco de si, para contemplar o outro na sua carência. Mas os irmãos observem que primeiro ele tem que ver a necessidade, e às vezes nós não vemos. Uma irmã estava conversando comigo, e ela falou de uma colega de trabalho ao seu lado, pensando em se matar por causa de um problema. Às vezes a gente não está vendo, está do nosso lado. Uma pessoa potencialmente suicida está do nosso lado, e a gente não está vendo. O outro está com uma determinada carência, a gente não está vendo, porque nós só nos enxergamos, nós só nos vemos, nós só nos contemplamos. E quando nós estamos assim focados em nós, os outros passam despercebidos. Meus irmãos, existem crianças nessa cidade, conversando com as pessoas que trabalham. A justiça não tem onde pôr todas as crianças que são vítimas de abuso sexual. Seus próprios pais e parentes são seus piores inimigos. Onde colocar essas crianças? A Vila do Amor tem sido alvo das orações da igreja. Vamos colocar os nossos bens, vamos ofertar, vamos construir aquelas casas, vamos ver a necessidade. Talvez não seja do seu filho, mas é do filho dos outros. As ruas estão cheias de pessoas que estão drogadas, que estão bebendo, que vieram do interior para tentar a vida aqui. Não é gente ruim, não é gente preguiçosa, é gente que simplesmente a vida tem sido difícil para ela, e essa pessoa está ali, jogada na rua, querendo ter uma chance. Por isso eu tenho desafiado a igreja: vamos construir o nosso centro de reabilitação. Eu não posso pegar uma pessoa dessa e levar para minha casa. Mas essa semana no Fantástico passou de uma mulher que foi acusada de muitas coisas, e hoje tem um filme sendo filmado sobre sua vida, em que ela adotou 40 e tantas crianças para serem seus filhos, para tirar essas pessoas da rua. E eu pergunto: o que eu tenho feito? O que você tem feito? Mas nós vivemos murmurando, reclamando da vida, reclamando da comida que comemos, reclamando de tudo. Insatisfeitos, já temos tanto, mas não tenho o carro que eu queria, não tenho o barco que eu queria, eu não tenho as viagens de férias que eu queria. Irmãos, nós estamos às vezes murmurando e nos aborrecendo e brigando dentro de casa e na própria igreja por coisas tão mínimas, e pessoas com coisas essenciais para viver estão com carência. Nós vimos aqui um vídeo de uma jovem que foi tirada da rua. Estava na rua, não era porque era da rua, não, foi para lá por necessidade. Eu já contei para os irmãos que evangelizei um senhor que vivia debaixo de uma ponte, sempre alcoolizado. Mas ao conversar com este homem, eu percebia que ele tinha cultura, ele sabia se expressar e conversar. A sua esposa, a quem ele muito amava, havia adulterado, traído, e aquilo para ele foi um golpe muito grande na sua vida. Seu filho tinha vindo para o Rio, se envolveu com drogas e estava preso. Então ele largou a cidade, largou tudo
e ele foi morar debaixo da ponte para poder ficar visitando o filho no presídio no Rio de Janeiro. Esse homem era engenheiro agrícola, era um homem culto, era uma pessoa que tinha curso técnico em eletricidade, era uma pessoa que estava na rua por causa de desapontamentos e dores, como eu podia e você podia estar. E a Bíblia está dizendo: quem tiver bens, eu não tenho todo o dinheiro para ajudar as pessoas, mas se todos aqui derem o dízimo, se todos dermos as nossas ofertas, nós vamos construir, meus irmãos, a Vila do Amor. Nós vamos construir o centro de treinamento. Para quê? Para abrirmos o coração. E João pergunta: como o amor de Deus pode permanecer numa vida fechada para as outras? Eu recebi o perdão de Deus e eu não perdoo. Eu recebi a vida, Deus doou seu Filho, Jesus doou-se a mim, e eu não me dou a ninguém. Eu não quero trabalhar na igreja, servir as pessoas. Dá trabalho, claro que dá trabalho. Ter ministério na igreja dá trabalho, às vezes dá aborrecimento, mas a sua vida está sendo útil para alguém, e não só para si. Então é se envolver. Jesus se doou, doe-se também. É claro que talvez você não vai morrer pelas pessoas, mas se você não tiver que fazer o sacrifício supremo pela vida de alguém, nós podemos compartilhar as coisas básicas. E eu pergunto para os irmãos: Jesus tem ou não tem razão quando diz que quem não é fiel no pouco também não será no muito? Quem não é capaz de ajudar, quem não é capaz de despachar uma receita de um empregado que tem filhos e que tem dificuldade de comprar o remédio, vai dar a vida por alguém quando, numa situação extrema, isso for exigido? Claro que não vai dar. Quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. É por isso que existem crentes deprimidos, é por isso que existem crentes se divorciando, é por isso que existem crentes vivendo mal, porque não tem a bênção de Deus. Não tem a bênção de Deus porque tem tudo e não agradece, e não honra, e não divide com os outros. Irmãos, conheço um casal que ambos são intelectuais. Ambos têm, pelo menos um tem 2 faculdades e mestrado, o outro tem 3 e doutorado. Essas pessoas inteligentes e com tanta formação acadêmica não conseguem se entender, não conseguem viver bem. Porque se conhecimento gerasse bons relacionamentos, os intelectuais seriam as pessoas com quem mais nós saberíamos conviver, e às vezes são os mais intolerantes. Quanto mais o homem cresce com intelectualidade ou academicamente, quanto mais ele cresce profissionalmente, isso vai gerando arrogância, vai fazendo com que eu pense que os outros, eles vivem ao redor de mim e eu não serei o servo das pessoas. Mas Jesus veio para servir e para dar a sua vida. Não vim para ser servido, eu vim para servir. Se você não está servindo a Deus e ao próximo, será que o amor de Deus está na sua vida mesmo? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca. É tão fácil. Vamos cantar: Deus te ama. E nós cantamos: e eu te amo. E nós sabemos que as pessoas estão com problemas e nós não fazemos nada para ajudar. E João diz: não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Ações. A Bíblia manda amar em ou com ações. Quais são as minhas ações? Quais são as minhas atitudes que revelam que eu amo, que mostram que eu estou doando, ajudando, socorrendo, abençoando os outros? Quais as atitudes? Você consegue se lembrar desta semana de alguma atitude que revelou que você amava, você deu algo para alguém para ajudar? E eu não falo, meus irmãos, de uma dádiva, uma vez na vida, outra na morte, que não ajuda ninguém, só tira do sufoco. A igreja precisa, irmãos, ter um ministério social forte, para que somando tudo que nós temos, nós possamos realmente ajudar as pessoas. Porque se nós não demonstrarmos amor uns pelos outros,
o mundo que nos odeia, porque odeia a Deus e a palavra de Deus, não verá a menor diferença entre nós e eles. Ser igreja, meus irmãos, é um desafio. E enquanto Deus me der vida e saúde e me permitir estar à frente desta igreja, meus irmãos, nós em breve vamos ter ministérios que irão mudar e alterar o destino de muita gente. Agora, eu preciso da compreensão da igreja, do apoio da igreja. A Vila do Amor pode nascer se cada um de nós votar que vai separar do seu orçamento. Eu quero dar o telhado, eu quero dar 1000 tijolos, eu quero dar, irmãos, nós podemos fazer isso. Atitude, nós não vamos resolver o problema da pobreza, nós não conseguiremos solucionar os problemas sociais brasileiros e manauaras ou amazonenses, são grandes e são graves, mas alguma coisa temos que fazer de concreto. Vote pagar a faculdade para alguém, volte pagar o estudo, uma escola para alguém, volte ajudar alguém a ser alguma coisa, a ter um destino diferente. É isso que Deus espera de nós. É por isso, meus irmãos, que eu termino a mensagem dizendo, como comecei, a palavra de Deus nos incomoda. São passagens que nós gostaríamos de tirar da Bíblia, porque elas nos fazem mal, elas mexem conosco, criam mal-estar. É provável que muitos de nós estejamos agora exatamente assim, com mal-estar, dizendo como seria bom se isso não estivesse escrito, porque isso me incomoda, isso nos incomoda. Que Deus nos livre de nós mesmos. Nós somos o nosso pior inimigo, o nosso coração avarento, mesquinho, que só pensa em nós e em nós. A terra não é o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do sol. Devemos viver para Deus. Já disse aos irmãos e repito, quando eu fui no meu primeiro ano do seminário, em 1980, estudar a língua hebraica, língua na qual o Antigo Testamento foi escrito, eu fiquei surpreso com duas coisas. Primeiro, porque a Bíblia hebraica você começa a ler do fim para o começo. Nós estamos acostumados no contrário. E segundo, quando eu fui aprender a conjugar os verbos, eu descobri que na nossa língua, que reflete muito a cultura ocidental, os pronomes estão na seguinte ordem: eu, tu, ele. Mas no hebraico não. Ele, tu, eu. Deus, o próximo, eu. Se nós conjugássemos os verbos assim, primeiro Deus, depois o próximo e depois a nós mesmos, as coisas seriam diferentes, os casamentos seriam diferentes. É porque eu quero em primeiro lugar eu, o tu é depois se der, e o ele então fica de lado. E é isso, é essa inversão de prioridades que gera toda a infelicidade conjugal, social e eclesiástica. Colocando Deus em primeiro lugar e o próximo em segundo lugar, nós seremos felizes, porque o mesmo Jesus que deu a sua vida por nós, ele disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. A felicidade maior não está em receber, mas em dar. Como eu gosto de receber. Mas Jesus disse: não, a felicidade maior é dar. Então nós deveríamos dar, mas não é dar com tristeza, com mesquinharia. A gente dá, mas dá, o coração chega a estar chorando, e a gente acha que é uma pessoa maravilhosa. Oh, eu sou espetacular, eu estou dando. Irmãos, as boas obras que são manchadas pela vaidade e o orgulho, elas não valem nada diante de Deus. Nós deveríamos dar com amor e com alegria. Eu estou dando, eu estou abençoando, dar com amor, dar com alegria. A Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que receber, e a Bíblia diz: Deus ama ao que dá com alegria. Então, reveja o seu orçamento, reveja suas atitudes. Você tem ajudado? Você tem amado a sua igreja, os seus irmãos? Você
está conseguindo enxergar quem não está aqui, quem está com problemas. Você pode se aproximar de alguém e perguntar: eu não posso te ajudar a pagar todas as suas contas, mas posso ajudar de alguma maneira a pagar metade de uma conta? Para mim só dá isso. Mas vá no outro e diga: olha, eu pago metade, você paga metade, vamos ajudar aquele irmão. Nós deveríamos pensar assim, meus irmãos, e fazer assim. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. E se você entrou aqui hoje sem Deus e sem salvação, então lembre-se, Jesus deu a vida dele por você. Lembre-se, Jesus não precisava ter morrido. Ele veio à terra, ele se encarnou, ele veio para dar a vida dele por sua causa. Ele não tinha a obrigação de fazer isso. Ele se deu por você, por amor à sua vida, para salvar a sua vida. Então, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus e diga: Jesus, eu sou um pecador tão indigno, e o Senhor deu a sua vida por mim. Quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor se desse por mim? Um vil pecador, indigno, ingrato, murmurador. O Senhor morreu por mim. Eu quero dar a minha vida para aquele que deu a vida dele por mim. Então entregue a sua vida agora, sem reservas, totalmente nas mãos do Salvador, porque ele deu a vida dele pela sua, e a vida dele vai cobrir a sua, e vai salvar a sua. A vida justa dele vai cobrir a sua vida pecaminosa. A vida santa dele vai cobrir todos os seus pecados. Os méritos dele vão cobrir todos os seus deméritos. E por causa dele na sua vida, Deus te perdoará e Deus te receberá. Por causa de Jesus, então, dê a sua vida para aquele que deu a vida dele por você. Receba agora Jesus como seu Senhor e seu Salvador.